pessoa for, por exemplo, eu tô considerando que tem todo tipo de gente assistindo, desde empresário, autônomo, CLT, enfim. A pessoa pode falar assim, não, eu sou concursado. Eu não vou perder o emprego, Fabi, eu não quero fazer a reserva de emergência. E aí? O que você diz pra essa pessoa? Eu tenho mais medo de não ter reserva financeira do que ficar nessa situação achando que as coisas não vão mudar. A gente viu no primeiro ano desse atual governo a reforma da Previdência sair. Ela foi debatida, essa reforma da Previdência, para diminuir os custos do nosso país, para enxugar a nossa máquina. Ela foi falada no governo FHC, no governo Itamar, no governo Lula, no governo Dilma e no governo Temer, pós-impeachment, foi iniciado o processo. É uma medida extremamente não popular. E por isso um presidente que substitui uma presidente empichada, eleita democraticamente, faz esse papel de dar início a uma reforma tão importante e impopular, porque para ele tanto fazia. Só que foi um movimento importante no fim das contas. E ele ia sair logo também, né? Ele só tinha um ano e meio. Exatamente. Quando o Bolsonaro entra, ele leva um ano, né? Ao contrário do que ele imaginou, ele leva quase o primeiro ano inteiro do mandato para fazer a reforma. Tá? Então, hoje em dia, depender da previdência social do nosso país já não era bom antes. Depender hoje, para mim, é mais arriscado do que botar meu dinheiro na renda variável. Mas só se você investir e fazer sua própria aposentadoria. Exatamente. É isso que você quer dizer? Exatamente. Não, é exatamente isso. Tô entendendo, que orgulho. Nós devemos lutar para ter uma boa previdência social. Eu acredito nisso. Né? O nosso país tem que dar condições para as pessoas mais velhas, que já se aposentaram, mas nós temos uma dívida imensa. E se a gente não fizer a nossa parte, talvez você tenha dificuldades lá no futuro. Como eu não quero depender de talvez, passar perrengue, eu vou fazer a minha parte agora. E se lá na frente a gente tiver com o país equilibrado, com as contas boas, sobra mais para mim. É esse o meu pensamento, tá? Então, a reserva de emergência, só para responder a pergunta, não é na poupança, porque a poupança hoje rende menos do que a Selic. Menos que todas, né? É negativo. Você botou 1.000 lá, daqui a um ano vai ter menos de 1.000 na poupança hoje em dia. Você vai colocar no Tesouro Direto Selic, que justamente acompanha a taxa Selic, e você pode retirar a qualquer momento exatamente como uma poupança, só que você tem a liquidez diária, a cada dia ela rende, ou num CDB, que é uma renda fixa básica, que é associada a CDI de 100%, que é a taxa Selic. Isso daí também, liquidez diária. É o mais simples do simples do simples. Nem todo banco tem um CDB de liquidez diária 100%. Nem todo banco sem cobrar taxa, nem todo banco com a saída zero. Né? Exato. Agora, os bancos correram atrás do prejuízo. Os bancões, os 5 maiores bancos do país. Aqueles bancões, todo mundo sabe o nome. Pode falar, não tem problema. Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, Santander. Caixa Econômica, Santander, Itaú Unibanco. Toda essa galera correu atrás do prejuízo, porque o Tesouro Direto popularizou muito. Então, o que eles fizeram? Antes se cobrava uma taxa, o banco fiz sem cobrava. ser pelo banco. Tudo bem, você fez por uma corretora, provavelmente. Foi. Tá ótimo. Porque o Tesouro é o investimento mais básico. Você paga uma taxa de 0,25 por ano para B3, que é a Bolsa Brasileira, que armazena, né, que coordena essas compras e vendas do Tesouro, que é um título do governo. O Tesouro Então, é um título brasileiro. Você empresta dinheiro para o governo para financiar projetos. Então, esse projeto é sediado pelo governo? O Tesouro Direto são títulos públicos do governo. E antes que você faça essa cara de susto, e se o país quebrar, não receber meu dinheiro, isso é praticamente impossível. A gente tem N reservas e todo o Tesouro tem o Tesouro não é garantido pelo Fundo Garantidor de Crédito. O governo garante. Mas todos os investimentos de renda fixa, a maioria deles tem uma garantia de até R$250 mil. Se o banco quebrar, o FGC te garante esse valor. Te ressarce. Te ressarce. Os bancos ficaram tão preocupados com tanta gente entrando nas corretoras para comprar o Tesouro, que eles tiraram a taxa deles. A B3 que era alta. Altíssima. Eu lembro que quando eu fui ver a primeira vez, eu posso estar falando besteira, eu acho que era 5% do Itaú. E aí tinha outras empresas que era 0. Eu falava assim, gente, mas por que eu vou fazer com vocês então, Quando você entra no aplicativo do banco em investimentos, não é nada didático, né? É um montão de informações e risco não sei o quê, risco alto, risco baixo, risco médio. E umas porcentagens que quem não entende... Sim. Não então, isso investe. É verdade. Eu acho que
ao mesmo tempo que eu acho realmente que é difícil para muita gente, para a maioria das pessoas, porque se não fosse assim, a gente não teria R$1 trilhão na poupança hoje em dia. Nós temos R$1 trilhão na poupança. Muita gente está literalmente rasgando dinheiro na poupança, porque não tem informação suficiente ou tem medo de perguntar para o gerente, não confia, não entende. É muito difícil fazer essa tradução. E também porque o gerente tem meta para bater e ele vai empurrar produto goela abaixo, porque a gente sabe que isso acontece. Então ele tem a meta dele para bater, ele vai falar, faz aqui comigo essa carta aqui de não sei o quê, e você acaba entrando no... Faz esse seguro. Exatamente. Tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa. E as pessoas, às vezes, acham que custa caro ter um assessor de investimentos, né? É gratuito, na verdade. Para você ter um assessor de investimentos numa corretora, você vai ter que investir, obviamente, na corretora associada àquela casa de assessoria de investimentos. Mas assim, esses investimentos básicos, o Tesouro Direto Selic, o CDB de liquidez diária, as rendas fixas LC, que é letra de crédito, LCI, letra de crédito imobiliário, tudo isso é empréstimo para construir prédio, letra de crédito da agrônoma, né, que é da agricultura, você vai lá e fomenta a agricultura no país, tudo isso não tem taxa. E os bancos cobravam, pelo menos o Tesouro, além da taxa da B3, uma taxa para eles pegarem o seu dinheiro e investir no Tesouro. Então, a gente tem que começar... Então é assim que o banco ganha, né? Ele pega o seu dinheiro, cobra para pegar seu dinheiro e ele vai fazer o mesmo movimento que você faz sozinho numa corretora, né? É muito didático. Então, tem que estudar um pouco. Não vai cair do céu esse... Infelizmente, a gente não tem ainda, de verdade, educação financeira nas escolas, embora a lei... Infelizmente mesmo. A lei o ano passado, na pandemia, foi instaurado que criança e adolescente tem que ter. Tem que ter. Mas... Que algumas escolas tinham empreendedorismo, né? Que colocaram. Mas educação financeira, não estão ensinando nem a alfabetizar direito. Exato. Então, a gente tem um gap muito grande. Então, por isso que eu acho que nós... que temos acesso à informação, e quem está acompanhando aqui a gente nesse podcast, nessa conversa, sabe? Se você tem amor pelo seu dinheiro, né? Pelo seu bem-estar, porque não é pelo dinheiro, eu sou fã do dinheiro. Eu sou fã do que o dinheiro pode trazer para mim, né? E derrubar esses mitos, né? A boa comida, a tranquilidade, a viagem. Uma boa viagem, uma casa segura, Exato. Um médico que você pode acessar quando você tem alguma doença, segurança algum problema. Segurança para sua família. Segurança para sua família. Saber que você vai chegar com 60 anos, não precisar trabalhar 12 horas por dia para pagar as contas. Talvez você queira trabalhar 3 horas por dia somente. Por enquanto é só a Maísa que vai aposentando. A Maísa e aquela Larissa Manoela também, né? Que a Larissa Manoela já tem 4 casas, 4 ou 6 casas lá na Disney. É isso, né? Tô esperando ela terminar pra ver se ela quer namorar comigo. Porque ela leva todo mundo pra Disney. Ela terminou, inclusive, tá? Tá solteira. Larissa, me liga. Larissa, liga aqui pra Cris, que ela faz qualquer negócio desse... Tô entendendo o movimento dela aqui.